Olá a todos. Sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e estamos juntos hoje para mais uma aula do curso básico da Filosofia de Fátima. Então, vamos ver onde nós paramos na primeira parte do estudo dos filósofos, né? Então, hoje é um capítulo novo, né? Estamos iniciando. Necessidade ou fim da arte? Vamos lá. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Tem um trecho de uma música, né? Você já imaginou passar a vida inteira sem ouvir música? Assistir a filmes, desenhar, pintar ou escrever um poema? Nem sequer um assovio, um sussurro em voz baixa. Do, peraí, um sussurro em voz baixa do sucesso do momento? Conseguiríamos viver sem arte? Seríamos capazes de resumir nossa vida ao trabalho e às necessidades básicas? Ou será que a arte não é uma delas? Deve ser. Arte e sociedade. A arte parece fazer parte de nossa vida, da nossa vida. A história da cultura mostra que o ser humano não conseguiu se desenvolver apenas produzindo objetos úteis, procurou-se algo mais. Produziu-se arte e produziu-se em sociedade. O sociólogo alemão Karl May, posso ter lido errado, peço perdão, afirma que a arte está intimamente ligada à história e à cultura. A arte não brota apenas de indivíduos isolados do mundo. Ela não é algo restrito à vida privada ou não é independente do contexto social. Um artista pode até produzir solitariamente, mas não só para si. O processo de criação pode, para muitos, deve ser solitário, mas o artista estará sempre pensando em sua condição de vida dentro de um mundo, de uma realidade que o cerca, que o toca intimamente. Ele sente de um jeito especial e que é capaz de dar uma forma sensível. Isso não quer dizer que o artista, ao expressar sua sensibilidade diante da realidade, não se lance em prol de uma transformação, apontando novos caminhos e rumos que se possam seguir. Apontar para um futuro, um projeto, ainda que utópico, mas possível enquanto um projeto realizável no dizer der Mahen, é também tarefa da arte. O artista ainda pode retomar propostas e ideias do passado, reformulando-as a seu modo, atribuindo-lhes novos significados. A arte, portanto, não está completamente presa, amarrada pelas condições sociais, culturais ou históricas. Ela guarda consigo essa capacidade de superar essas condicionantes, muito embora não consiga existir sem elas. Deixa eu descer um pouquinho. Como aponta a letra da música que abre esse trecho, o ser humano tem necessidade de arte. Não vive apenas com coisas frias, com objetos sem sentido existencial e emocional. O homem é agente significante no e do mundo. Por isso, a arte é uma forma de buscar uma compreensão. E não deve ser apenas pela via do conhecimento científico, técnico, racional, mas por meio da imaginação, da criatividade e conteúdos que são inseridos dentro de formas que parecem ter vida e consciência própria. Podemos perceber a arte não em paralelo, ao lado ou por fora do mundo, e não parecer estar no fim de sua linha. Se a arte não está distante da realidade social e histórica que a comporta, e se ela não pode abster-se de procurar formas próprias depois de existir, então podemos pensá-la como sempre presente nas maneiras de configurarmos e representarmos o mundo. É sobre esse fundo a condição humana que qualquer manifestação artística se coloca. Uma proposta de atividade. Na sua opinião, a arte tem algum compromisso intrínseco com propostas de mudança e melhoria na sociedade? Justifica a sua opinião. Então, tá aí para pensarmos, refletirmos, colocarmos um texto. Necessidade da arte. Pode-se afirmar, portanto, que a arte é uma forma do homem se relacionar com o mundo, forma que se renova juntamente com a produção da vida. Homem que nunca está contente com a sua condição, porque é finito e incompleto.
busca sempre novas possibilidades de existência, busca transcender, ultrapassar e descortinar novas dimensões da realidade. Segundo Ernest Fischer, poeta, filósofo e jornalista austríaco, em seu livro A Necessidade da Arte, o homem está sempre à procura de relacionar-se com uma dimensão maior do que a sua própria vida particular, individual. Está sempre em busca de algo a mais, que supere sua condição individual, solitária e parcial. Procura em objetos e seres exteriores a si mesmo uma totalidade completa. Cada um é, segundo Fischer, um eu curioso e faminto de mundo. Na arte, o homem une-se com o todo da humanidade. Sente-se nela, torna-se com o todo da realidade. Ela é, portanto, uma atividade que dimensiona o homem tirando da simples individualidade para a coletividade. A arte é muito mais do que apenas uma diversão, distração, ou um produto a ser comercializado com vistas de enriquecimento, segundo Fischer, como é próprio das sociedades contemporâneas, onde ela se torna mais um objeto de consumo. Descer um pouquinho. A arte é parte intrínseca do processo pelo qual o pensamento vai ser construído a partir da inter-relação homem e mundo. Deixa-se de apenas responder aos instintos e agir por pura impulsividade e passa-se a elaborar, idealizar, projetar aquilo que se precisa e se deseja. A criatividade e a imaginação foram capacidades que se desenvolveram no ser humano e que permitiram não apenas produzir simplesmente o necessário ou útil, mas enriquecê-lo, adornando os objetos construídos para o uso cotidiano. Esses adornos também estão relacionados a uma dimensão mágica das ações humanas, como, por exemplo, as pinturas corporais feitas em rituais de dança das tribos, de diversos grupos em diversas épocas da história. Quando a sociedade brasileira, principalmente os jovens estudantes, foram às ruas para pedir o impeachment do então presidente Collor em 1992, também pintaram seus rostos. Pinturas que não serviam para implicar simplesmente, mas para identificar e fortalecer aquele ritual simbólico de luta política. A arte é uma praxe. O homem, ao realizar, fabricar e produzir a vida pela sua criatividade, imaginação, conhecimento, técnica e linguagem, aprofunda-se em seu conhecimento próprio, amplia sua visão de mundo e transforma-se ao transformar a natureza. Deixa eu descer mais um pouquinho. Ao agir na natureza, o homem ocupa seu espaço no mundo, constitui cultura e, desse modo, se refaz como ser humano. Aprende novas formas de ser ele mesmo, tornando a natureza ao próximo de sua imagem e da sua compreensão. No entanto, essa humanização não se dá sempre de maneira respeitosa, ou seja, às vezes esse processo na natureza passa a ser objeto de exploração e dominação abusivas. Basta observar a violência ao ecossistema e do homem com seu semelhante. A arte pode ser resposta, reflexão, denúncia a esse uso tão desumano da natureza e do próprio homem. Muito embora também na própria arte dessa desumanização não são seus estilhaços. Quando ela se torna um simples objeto de consumo ou acúmulo de riquezas, a arte também pode trazer propostas contrárias a essa exploração da natureza, da arte e do próprio homem. Uma proposta de debate. Forme pequenos grupos e responda as questões abaixo. Que motivos levam jovens a pichar as cidades? Dar à realidade urbana uma nova fisionomia com a pichação. É arte. Que diferença esteticamente o pichar do grafitar? Em que medida essas práticas ferem o direito público de um espaço livre de demarcações? Então, tá aí, para pensarmos sobre pichação, grafite, né? Responder as perguntas. Heschel e o espírito absoluto. O filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, posso ter lido errado, peço perdão por isso, também pensou a respeito da arte, mas a ideia de Hegel sobre esse assunto é que, embora a arte seja necessária ao homem como forma de sucessão ao espírito absoluto, a arte terminaria em pensamento, se confundiria com a ideia, não seria mais necessário ao final desse processo de manifestação do espírito. Suas considerações a respeito desse assunto
precisam ser compreendidas à luz de algumas ideias que fundamentam o todo de sua teoria. É fácil notarmos que a realidade está em constante transformação. Essa transformação, no entanto, não ocorre apenas no nível das aparências, ou seja, no envelhecimento dos animais ou na queda das folhas das árvores, por exemplo. A realidade como um todo é dinâmica em sua essência, ela é processo, atividade, isto é, movimento. Esse dinamismo próprio da realidade, segundo Hegel, não nos permite pensá-la simplesmente como uma matéria inerte ou separada de alguma substância maior, espiritual ou transcendente. Para Hegel, a realidade é a manifestação do espírito infinito ou absoluto. Mas o que é esse espírito? Não se pode entender o espírito hegeliano como uma simples entidade religiosa, a alma de alguém que reencarna, por exemplo. Segundo Hegel, o espírito que se manifesta na e pela realidade é a unidade. A grande quantidade de seres e de coisas no universo não está em desarmonia como esses separados uns dos outros, como seres separados uns dos outros. Eles formam um todo. Essa unidade é o espírito que torna a multiplicidade de seres numa totalidade. Sendo assim, o espírito, enquanto unidade que compacta a realidade, é absoluto, totalizante. E como é que esse espírito se manifesta na realidade? Perdão. Ele é movimento, é dinâmico e natureza repete. Ele é movimento, é dinâmico e natureza, repete-se na dinamismo. O espírito se manifesta e se reconhece no mundo, nas coisas. Ao criá-las, o espírito cria a si próprio. Esse movimento revela uma característica fundamental tanto do espírito quanto da realidade. Afinal, eles são lados da mesma moeda. A circularidade dialética. Para Hegel, essa dinâmica do espírito guarda três momentos distintos: o ser em si, o ser do outro, retorno a si. Como ocorre isso? O espírito é primeiramente ele próprio, idêntico a si mesmo. Depois, ele se reflete naquilo que ele mesmo cria, isto é, no mundo. Qual é a sua negação, ou seja, o seu outro? Finalmente, recuperar-se quando essa realidade volta a reencontrar-se enquanto espírito. O movimento da fertilidade é um exemplo disso. A semente, primeiramente, é em si mesma, essencialmente uma flor, precisa morrer, negar a si própria para que a flor possa surgir. Esses três momentos da circularidade dialética do espírito são identificados por Hegel como ideia, natureza e espírito, respectivamente. Veja, portanto, que espírito e ideia são o mesmo ponto, um de partida e outro de chegada, formando o círculo. Dessa forma, a natureza, ponto intermediário, por fora de si, seria também uma forma diferente de ser da própria ideia, enquanto de ser-se. Ser em si é do próprio espírito, enquanto superação ao retorno a si. Percebe-se, então, a concepção idealista da realidade que é a marca do pensamento de Hegel. Realidade, pensamento, espírito e matéria são idênticos, segundo o filósofo. Somente o espiritual é o efetivamente real. Então, esse espírito absoluto se revela na dinâmica da realidade. Realidade que também é movimento, é processo. Processo que é histórico e também dialético. Isso quer dizer que a história, para Hegel, é o desenrolar dessa manifestação do espírito, na medida em que uma determinada época da história entre crise, ela encontrará sua negação, sua contrariedade, e sucessivamente essa negação se deparará também com uma negação que superará as duas anteriores. Assim também se dá com o conhecimento. Segundo Hegel, uma teoria encontra sua negação, e desse conflito elabora-se a superação das duas. As ideias, enquanto conhecimento humano, evoluem num desenrolar espiral da mesma forma que a história. E o que temos nisso tudo é o movimento do próprio espírito. Isto é, da ideia que se desenvolve na natureza, em função do encontro, da retomada de si, da sua autoconsciência, da história dos homens, a história dos homens é a história do espírito absoluto. Portanto, essa exposição simples não completa todo o emaranhado da ideia sobre as teorias de Hegel, mas ela
já nos fornecem o suporte necessário para compreender o pensamento do filósofo sobre a arte. Uma atividade. Vamos ver se a proposta de atividade responda as questões a seguir. A partir das ideias de Hegel, até aqui apresentadas, como podemos entender a função do homem nesse processo de manifestação do espírito? A construção do saber, da ciência, pode ter alguma relação com o saber do espírito? Explique. Então, tá aí. Continuar. Arte é a manifestação do espírito. Para Hegel, a arte é a primeira manifestação do espírito absoluto, já no seu terceiro momento, isto é, o ter retorno a si. A arte faz parte da tomada de consciência de si que o espírito realiza no homem, subjetivamente na sua alma, na razão e no seu espírito, objetivamente no direito, na moral e na ética. Agora, de forma absoluta, isto é, pela ideia. Além da arte, a segunda forma de autoconhecimento do espírito é a religião, e a terceira a filosofia, uma superando a outra. Elas são três formas de apreensão do espírito, de sua autoconsciência, e são responsáveis de levar a consciência do homem ao absoluto. A arte é a forma sensível de fazer isso. A arte é a forma sensível pela qual a verdade se dá consciência humana. Em sua obra Preleções sobre Estética, Hegel define a arte como uma emanação da ideia absoluta, cujo conteúdo é a ideia representada numa forma concreta e sensível. Sua finalidade é a representação sensível do belo. E sua função é de a conciliar, numa livre totalidade, estes dois aspectos. Ideia é a representação sensível. A arte faz parte desse processo de autoconhecimento do espírito, que pelo homem pode representar sensivelmente o belo. Para tanto, existem conteúdos que são mais apropriados para a representação artística. Esses conteúdos podem ser completamente abstratos, pois precisam de uma representação sensível, mas, por ser natural e sensível, esse conteúdo não deixa de ser também espiritual. Isto é, a natureza não está longe ou oposta ao espírito, como já afirmamos anteriormente. Há uma unidade entre o geral e o particular, entre o espiritual e o material em Hegel. Essa unidade é concreta e representável pela arte. Terceira exigência de uma obra de arte é que ela seja figurativa, individual. Qualquer obra tem sua forma material, circular ou quadrada, por exemplo. Isso é o conteúdo material, madeira ou ferro, por exemplo. Mas na obra de arte ainda existe uma forma espiritual, um conteúdo espiritual. Essas que dão identidade à obra de arte, isto é, diferem de qualquer outro artefato feito pelo homem. O específico da arte é essa união entre conteúdo e representação, que se encontra numa forma concreta, a obra de arte. Portanto, não é qualquer forma que pode servir para qualquer conteúdo. Existe uma comunicação, uma ligação íntima na obra de arte entre a forma e conteúdo. Ambos existem correlatamente, isto é, um não vive sem o outro e não seria a mesma coisa se uma forma exibisse um conteúdo que não lhe fosse apropriado. Observe mais adiante, no desenvolvimento das várias formas de arte, como essa relação entre conteúdo e forma se constrói no curso da criação artística. Se a arte é um meio de tornar acessível um conteúdo, é sobre isso afirma Hegel que a função da arte consiste em tornar a ideia acessível à nossa contemplação, mediante uma forma sensível e não na forma do pensamento da espiritualidade pura em geral. Isto é preciso que conteúdo e forma estejam de acordo com a ideia a ser expressa. Ideia aqui não significa puramente uma mensagem, mas o conteúdo espiritual. Espiritual aqui não se resume ao religioso, uma vez que espírito e matéria estão em unidade. Então, o mundo concreto também é manifestação do espírito, é um espiritual concreto. Mas a arte sozinha não é o melhor meio de aprender o espiritual concreto. A arte precisa do pensamento, que por mais teórico que seja, possibilita que a matéria conforme-se com a verdade. A qualidade de uma obra de arte depende do grau de fusão, de união existente entre a ideia e a forma. É isso que é fundamento para Hegel, a hierarquização das diversas formas de arte que ele mesmo vai realizar. As artes mais perfeitas são aquelas que expressam melhor, as sentem mais para a verdade, num processo evolutivo. Essa evolução é a evolução do espírito na tomada de sua consciência própria. Há uma evolução das representações concretas da arte, das formas artísticas,
que, decifradas, dão ao espírito a consciência de si próprio. A perfeição de uma obra de arte, segundo Hegel, se dá quanto mais corresponder a uma verdade profunda, o conteúdo, a ideia dela. Tem uma proposta de debate. Vamos ler. Em grupo, responde as questões abaixo. Podemos concordar com a ideia de Hegel de que existem formas perfeitas de arte? Em que Hegel se baseia para afirmar isso? Justifique. De que forma seria possível, a partir das ideias expostas neste folhas, pensar o fim da arte? Presentes respostas. Então, está em debate, dá para pesquisarmos, refletirmos sobre o colocado aqui, buscar mais informação na internet. Continuar. As diversas formas de arte para Hegel. Segundo Hegel, existem diversas formas de arte que precisam ser entendidas no movimento de posição e conhecimento do espírito absoluto. Cada forma busca aprender, conceber e representar o espírito de uma forma diferente. O ser humano, para o filósofo, tem uma demanda natural da aspiração à unidade absoluta. Essa unidade é a perfeita união entre forma e conteúdo. O belo artístico é para Hegel, concebido como uma representação do absoluto. A beleza ocorre como uma adequação da realidade ao conceito. Verdade. Beleza representa a unidade do conteúdo e do modo de ser do conteúdo que resulta da apropriação da adequação da realidade ao conceito. De acordo com a concepção do processo histórico e dialético da ideia na história, Hegel analisa a evolução dessas diversas formas de arte, dividindo em três os momentos ou formas: simbólica, clássica e romântica. Assim, como o homem possui uma inquietação para o espiritual, a ideia também carrega uma necessidade de determinação, isto é, de objetivação na concretude, na busca de uma matéria que lhe seja conveniente à sua forma, na sua inquietude e insatisfação. A ideia evolui e expande-se nesta matéria, procura torná-la adequada, apropriá-la. Essa determinação ocorre de acordo com a evolução da história que é do espírito, ao mesmo tempo do homem, como ser que é capaz, pela sua ciência, de pensar e representar o absoluto, o espiritual. A primeira forma de arte chamada de simbólica. Nela, a apropriação da matéria pela ideia ocorre de uma maneira que não lhe convém, violenta, condutita. Perdão. De um lado, a ideia abstrata. De outro, a matéria que não lhe é adequada. O conteúdo é mais ou menos impreciso, sem determinação. A forma exterior é indiferente, direta e natural. É a primeira forma de determinação que extrai esse aspecto figurado da natureza imediata. É uma arte imperfeita, pois nela estabelece-se uma correspondência puramente exterior, abstratamente simbólica. Como se os elementos da natureza contivessem o universal absoluto. Esse simbolismo ocorre pela diferença entre o fora e o dentro, por uma falta de apropriação entre a ideia e a forma incumbida de a significar. Pelo que esta forma não constitui a expressão pura do espiritual. Exemplo de arte que simplifica essa ideia são as estátuas de deuses, que procuram personificá-los como se a divindade estivesse ali perto, ali de fato. É uma forma de arte na qual a relação do homem com a natureza e com Deus é mediada pela distância e pelo medo. A dificuldade que o homem possui de conceituar, compreender a divindade, faz com que as representações que ele faz de Deus sejam pobres, muito próximas dos elementos da natureza, o que as distanciam do ideal. Esse é um pouquinho. A segunda forma de arte é a clássica, e a da livre adequação da forma e do conceito, da ideia da manifestação exterior. Representa o ideal da arte, pois a figura, o aspecto natural, a forma que a ideia utiliza deve conformar-se entre si e para si com o conceito. Aqui, figura e forma correspondem ao conceito. Não apenas uma correspondência entre conteúdo e forma, mas dos dois, a ideia. Diferentemente do que no simbolismo, nesta forma de arte, o mundo é desnaturalizado, sensível, figurável, deixa de ser natural. O homem deixa de ser algo completamente ligado à natureza, ao adquirir consciência de si.
Quando tem consciência que é animal, deixa de ser. Essa consciência nos remete à participação do espiritual. Não somos puramente animais, não somos mais passivos diante da natureza. É pelo homem que o espírito se manifesta. O espiritual, enquanto manifesto, só o é revestindo a forma humana. O espírito existe e existe sensivelmente na forma humana, onde pode realizar a beleza perfeita. O espírito é sensível ao humano e é na forma humana que o conceito se desenvolve. A arte é a personificação do espiritual. Só humanizando o espiritual, a arte pode exprimir o espiritual de modo a torná-lo sensível e acessível à intuição, porque só encarnado no homem, o espírito se torna sensível. Mas essa humanização não é uma pura identificação com o ser humano. O espírito não se deixa absorver, identificar com o físico corporal. A forma espiritual, purificada, desembaraçada dos laços com a matéria, com a finitude. Por isso, o espírito não se perde na expressão da forma humana. Essa forma de arte, entretanto, também é limitada. A manifestação do espírito fica reduzida ao contexto da arte, presa à matéria. Eis aí a fraqueza dessa segunda forma de arte. Ela se mostra insuficiente e prática. O espírito se particulariza, não fica absoluto e eterno. Só na matéria ele não pode expressar-se com plenitude, precisa da espiritualidade pura. Na terceira forma de arte acontece a superação, é a arte romântica. Aqui ocorre a ruptura do conteúdo e da forma. Eles que estavam separados uniram-se e agora separaram-se novamente. Uma volta, um regresso, mas que significa um avanço. É bom lembrar aqui da circularidade que é própria dessa evolução dialética. Hegel afirma que a arte romântica nasceu da ruptura da unidade entre o real e a ideia do regresso da arte, a oposição ao que existia à arte simbólica. Enquanto a arte clássica atingiu o seu ser máximo enquanto arte, a romântica atingiu o seu ser máximo enquanto ideia. Mas a arte romântica, entretanto, quer ultrapassar-se a si própria. O romantismo consiste no esforço da arte para se ultrapassar a si própria, sem, todavia, transpor os limites próprios da arte. Evidencia-se aqui a ideia de fim da arte. Em Hegel, não é o fim no sentido da morte da arte, mas é a sua realização plena dentro do próprio dialético de autoconhecimento do espírito. Aqui a ideia está livre, eu sensível, aparece então como que a margem da ideia espiritual, subjetiva, deixa de ter necessidade, mas fica, por sua vez, livre na esfera que lhe é própria, na esfera da ideia. Na arte romântica, há predomínio do saber, do sentimento, da ideia, da alma. Nesse nível, sensível se torna indiferente, transitório, acidental, mas continua como caminho para o espiritual, a forma, o visível da obra. E a liberdade é a condição para que essa expressão pura da ideia. A necessidade da forma no romantismo, sim, mas esses elementos formais, materiais, não têm tanta importância, são perecíveis, uma vez que o espiritual está livre. A arte simbólica ainda procura o ideal, a arte clássica atingiu e a romântica ultrapassou, afirma Hegel. Hegel ainda relaciona diversas áreas, artes particulares, e cada forma de arte exposta acima. Essa divisão acompanha a ideia de que a perfeição de uma obra de arte está na sua ligação, mais próxima com seu conteúdo próprio, isto é, o verdadeiro conteúdo do belo não é senão o espírito. Isto quer dizer, uma obra de arte será tanto mais perfeita, quanto mais desprendida das formas materiais, quanto menos presa estiver nossa sensibilidade à natureza, e mais próxima da contemplação de Deus, do Espírito Absoluto e da ideia. Nesse sentido, Nesse sentido, a arquitetura, segundo Hegel, é a arte própria da forma simbólica, pois a relação entre conteúdo e forma são confusas, ainda muito ligadas à natureza inorgânica. A escultura é a arte própria da forma clássica.
onde conteúdo e forma se desligam da natureza e se identificam entre si. Por outro lado, o grande mérito da escultura é de poder expressar no mundo interno espiritual, mas por estar presa às formas materiais, guarda sua limitação. Na forma romântica, a mais espiritual das três, temos a pintura, a música e a poesia, como tipos específicos de arte mais elevados, pois desprendem-se da materialidade e passam a expressar, a partir das suas formas, os conteúdos ideais. A subjetividade, conteúdo, volta-se para si próprio, reentregando a liberdade à exterioridade, que, por sua vez, regressa a si mesmo, quebra a união com o conteúdo, torna-se-lhe estranha e indiferente. A arte romântica volta-se para as volições humanas, isto é, para a realidade do ser humano. A representação artística terá doravante por objeto as mais variadas subjetividades nos seus movimentos e viventes atividades, ou seja, o vasto domínio dos sentimentos, das volições e das inibições humanas. E os três elementos materiais que exprimem esse conteúdo são a luz, a cor e o som, na sua forma musical ou na palavra. Deixa eu descer um pouquinho. Esses elementos possibilitarão uma visibilidade do tempo e do espaço nessas três formas de arte. A luz e a cor são trabalhadas pela pintura, que consegue apreender abstratamente o espaço. O som é a apreensão do espaço, são elementos da música, que exprime o despertar e a extinção do sentimento e forma o centro da arte subjetiva, a passagem da sensibilidade abstrata para a espiritualidade abstrata. Poesia, a mais espiritual das artes românticas. A forma mais perfeita de arte, portanto, que é a expressão do puro sentimento, não subjetivo individual, mas a representação das ideias. Na poesia, o som se transforma na palavra articulada destinada a designar representações e ideias. Aqui. Mas, enquanto arte, a forma romântica também possui limitações. A arte porfia em exprimir, com uma forma concreta ou universal, o espírito. Há uma distância entre espírito e sua representação. O espírito constitui a infinita subjetividade da ideia que, enquanto interioridade absoluta, se não pode exprimir livremente, manifestar completamente na prisão corporal em que fica encerrado. A arte não atinge essa expressão mais pura da verdade, que é própria do espírito. A ideia, segundo sua verdade, só existe no espírito, pelo espírito e para o espírito. Essa unidade só se realiza no espírito, na intuição espiritual, livre da representação sensível. Mesmo com essas limitações, a arte, para Hegel, oferta a verdade divina à luz da contemplação intuitiva ao sentimento. A arte está limitada à necessidade da verdade, de se revelar diretamente à consciência, isto é, no próprio espírito. A arte, portanto, seria superada quando seria eliminada a necessidade da arte, isto é, o espírito não teria mais a necessidade de formas sensíveis para expressar-se. Num tempo onde a sociedade civil estaria sob o império das leis, os ideais estariam sendo vividos completamente, a arte se confundiria com a própria vida, onde os sujeitos estariam regulados pelo Estado, visto como a superação das necessidades individuais, e perderiam sua importância criativa, isto é, suas criações particulares não teriam sentido. A filosofia sintetizaria as limitações da arte e da religião, e a arte teria importância apenas na memória das pessoas. Neste grau supremo, a arte ultrapassasse a si mesma para se tornar prosa, pensamento. Como nos versos de Hölderlin, poeta alemão característico dessa arte romântica, que expressa em seus versos a relação, essa proximidade entre poesia e pensamento. Então, está aqui Sócrates Alcebiade. Por que divino Sócrates, insistentemente, veneras este jovem? Não conheces nada maior? Porque tal como sobre Deus, voltas com teu olhar sobre ele. Quem ao mais profundo pensou? Ama o mais vivo. Quem olha fundo no mundo, este compreende a elevada juventude. E muitas vezes, ao fim, os sábios se inclinam diante da beleza. Uma proposta de debate, novamente, vamos ler.
Forme pequenos grupos e responda as questões abaixo. Que relação pode existir entre pensamento e sentimento? E entre poesia e pensamento? Será mesmo que estamos vivendo o fim da linha para a arte? Chegamos a tal grau de evolução, como pensa Hegel, ou será que é justamente ao contrário? Por chegarmos a uma identificação do pensamento com a arte, não será o pensamento a razão que perderão o trono? A produção e o consumo de arte voltada para o mercado capitalista não derruba a hipótese de Hegel? Então, tá aí algumas perguntas, né, para refletirmos, pensarmos sobre o que foi debatido no texto. Vamos ver aqui. Acho que acabou, acabou o capítulo. Então, vamos finalizar essa parte aqui por hoje. E umas referências bibliográficas. Na próxima aula, nós iniciamos um novo capítulo. Deixa eu. Aí. Pronto. Então, agora nós vamos para a segunda parte. E estudamos especificamente a filosofia de Fátima, no livro Que é a Filosofia de Fátima, está lá no site www.casadefatima.org. Pode tanto ser lido online quanto baixado gratuitamente. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o tema de hoje. Um minutinho. Pronto. Pratiquemos o que sabemos. São propostas aqui ideias de grandes seres que, ao passar pela Terra, transmitiram seus ensinos. Estudamos e questionamos o que eles pensaram e falaram antes de nós. No entanto, a força dessa perspectiva que aqui propomos não está no que podemos inteligir desses ensinamentos, e sim na ação que realizamos nas mudanças que eles nos propõem. Está na transformação da nossa maneira de agir em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho, em especial com os outros, com aqueles com quem não somos unidos por vínculos familiares, afetivos ou sociais, com aqueles que não cruzariam nossos caminhos se não fosse a nossa disponibilidade de olhar e servir ao outro. Nada nos adiantaria acumular conhecimentos das maiores ideias da humanidade, se não nos deixássemos transformar por esses conceitos. De nada nos adiantaria conhecer se não houvesse uma prática do que sabemos, porque, em verdade, o que sabemos é o que colocamos em prática. Sabemos falar português e o fazemos. Sabemos andar e o fazemos. Em nossos atos, é em nossos atos que reside a força desse pensamento, que é atribuído a um nome que não define quem ou o que sou, mas que vive em cada um, que o transforma em ação. Aí, vou voltar aqui um minutinho. Pronto. Então, o texto falou sobre colocar em ação, né? Não adianta ter o conhecimento, não adianta ler, não adianta estudar, não adianta apenas ficar na teoria. O que importa, o diferencial, é o que fazemos com essa teoria, o que fazemos com o que nos é colocado como aprendizado em prática. Colocamos em prática, mudamos o nosso dia a dia. Então, é isso aí. Ação, né? Como o texto fala. Colocamos em ação. Deixamos da teoria e partimos para a prática? Esse é o tema do texto de hoje. Agora, no final, sempre colocamos uma ação social, uma proposta de ação social. Então, hoje eu vou falar sobre recolher fraldas para bebês. Pode ser fralda também, kit de higiene, relacionado à higiene, né, lencinho, usa muito, aquele lenço umedecido, babador, outros itens também que sabemos que usa muito, shampoo próprio para bebê, sabonete próprio para bebê, então, especificamente fraldas. E recolhemos essas doações e levamos até um local que será de grande utilidade. Abrigos, tem instituições próprias que só trabalham, só cuidam de bebês. Então, tá aí a proposta de ação social. E chegamos ao fim na nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.